Precisamos permanecer na verdade, mas entendemos o que isso significa, o que significa andar na verdade, andar na vontade de Deus. Se não entendermos, nós nos perderemos em nossa religiosidade. Entender o propósito de nossas vidas, para o que Deus nos chama, como devemos viver e o que significa andar de modo digno desse chamado, é importante, pois só assim andaremos na vontade de Deus, faremos a sua vontade e glorificaremos o seu nome. Não se trata de outra coisa. Nós não somos chamados para vivermos uma religiosidade, mas para vivermos o reino de Deus na terra. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, ele afirma: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, o que nós precisamos entender? Vivermos segundo o que está escrito. Mas se trata de uma questão de obediência para alcançar, para termos o favor de Deus? Não se trata disso. Se trata de vivermos segundo aquilo que os apóstolos ensinaram e que Jesus falou. Mas para isso a gente precisa entender o processo de Deus, a obra que ele realizou em nosso favor. Não se trata de merecimento, não se trata de nós nos esforçarmos fazendo as obras para alcançarmos favor de Deus. Precisamos entender primeiramente a salvação. Se entendermos a salvação de nosso Deus, se entendermos que Cristo veio para nos resgatar para Deus, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus, se entendermos que a nossa salvação não se trata de merecimento, mas do amor de Deus revelado por meio de Cristo Jesus, que se ofertou para que nós pudéssemos ser salvos, e somos salvos pela graça de Deus, não é obra nossa. Não se trata de merecimento. Se trata de recebermos e de reconhecermos o nosso estado e nos submetermos a Deus. Quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da natureza de Deus, recebemos da vida de Deus, somos feitos à imagem de Cristo. Recebemos da mente de Cristo, temos um novo coração. É isto que fundamenta toda a nossa vida. Se recebemos da natureza de Deus, ou seja, se somos coparticipantes da natureza divina, se fomos libertos do domínio do pecado, segundo as promessas de Deus, e que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, a maneira de viver de forma natural, expressando egoísmo, expressando a nossa ganância, a nossa cobiça, não respeitando o outro, mas fazendo tudo o que for dos nossos interesses, independente do quanto nós estamos prejudicando o outro, nós vivemos assim na natureza humana. Mas quando nós recebemos e compreendemos a obra de Deus e entendemos que somos um novo ser e que podemos rejeitar tudo isso, a nossa vida cristã se trata deste processo. Guardar as tradições e os ensinos é entendermos que nós fomos libertos para viver dentro da vontade de Deus. Não se trata de uma obediência cega, mas de compreendermos a obra de Deus e andarmos segundo essa vontade. Andamos na vontade de Deus quando entendemos que fomos salvos para vivermos a plena vontade de Deus, capacitados para isso. E o que nós precisamos fazer é nos despir da natureza humana, nos revestirmos de Cristo. Por isso, guardar as tradições é este processo onde nós deixamos de viver segundo a natureza humana e vivemos segundo a vontade do Pai.
revelando a sua natureza, manifestando as suas virtudes, expressando a longanimidade de nosso Deus, expressando a bondade, ou seja, manifestando o fruto do Espírito, que envolvem o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade. E tudo isso é o que Deus deseja de nós. A gente viver neste mundo segundo os valores do reino de Deus, segundo a sua vontade, pois Ele nos criou para isso, para andarmos na sua vontade, para revelarmos o seu reino, manifestarmos a sua glória. Nós precisamos crescer, conhecer a vontade de Deus para vivermos desta maneira. O propósito da família de Deus, do povo de Deus, é este: conhecer e ajudarmos uns aos outros nessa jornada de amadurecimento, de conhecimento, para andarmos na vontade de Deus. Nós não temos outra maneira de viver. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para viver o reino de Deus e a sua glória na terra, honrando e glorificando o Senhor, expressando todo o seu querer e toda a sua vontade neste mundo, não por uma obrigação, sem entendimento para alcançar alguma coisa, mas simplesmente para revelarmos quem somos, revelarmos a obra de Deus e a sua salvação. Se entendermos isso e caminharmos nessa direção, estamos andando segundo as tradições, nós permanecemos na verdade, andamos na vontade de Deus, andamos na verdade, pois essa é a vontade do Pai, que a gente revele Cristo, expresse Cristo e assim revelemos Ele, glorificando o seu nome, honrando o seu nome. Que a gente entenda isso, compreenda e que possamos buscar o conhecimento do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.